Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo? Eu sou Luciana de Almeida, sou vice-presidente da Família Hope, Movimento de Pessoas Trans e suas famílias. E esta noite estamos aqui no nosso podcast Pode Tudo Trans com a Rafaela. Vamos falar um pouco da Rafaela. A Rafaela Medeiros é educadora, criadora de conteúdo, ativista por direitos humanos, mulher trans e pessoa com deficiência. Une sua formação jurídica e vivência pessoal para debater acessibilidade e inclusão. Rafa, boa noite. Boníssima noite. É um prazer e uma honra ter a oportunidade de participar desse projeto fantástico. Espero que, de algum modo, eu consiga contribuir, né, com essa iniciativa fantástica por parte da família Hope. A gente selecionou 10 perguntinhas bem leves para você, porque a gente também quer que a nossa entrevista seja bem leve. A nossa primeira pergunta, Rafa, qual é a sua maior paixão na vida? A minha maior paixão na vida é a experiência, né, de vida. Ah, acho que é assim, né, que a gente faz a nossa parte no mundo. E eu tenho, e assim, eu não consigo conceber uma vida que ela seja uma vida de injustiça, uma vida de exclusão, uma vida de invisibilidade, uma vida que subjuga a pessoa em sua dignidade, porque a pessoa é digna pelo simples fato dela ser pessoa, pessoa humana. É importante dizer. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, para onde iria e por quê? Então, eu, eu gostaria muito de ir para a Suécia. Eu confesso para você que eu não tenho a exata noção de como está a Suécia no momento, mas eu sei que é uma sociedade mais ou menos justa e as condições de vida elas são condições de vida ok, sem então assim eu acho que lá é um ambiente muito propício para a gente realmente pensar em justiça do ponto de vista do ativismo. E eu digo isso por qual razão? Tendo em vista que a sociedade sueca ela é uma sociedade que o indivíduo ele não faz nenhuma questão de exteriorizar riqueza, superioridade em relação ao outro. Tem até um conceito que, salvo o melhor juízo, chama Lagon, que é exatamente, a ideia é exatamente essa, de uma vida, de uma vida digna, simples, normal, local onde que ninguém é melhor do que ninguém. Temos, né, assim, as nossas peculiaridades, temos, sim, né, as nossas diferenças, mas isso fica mais pro âmbito doméstico. Então, no externa, externalizar essa riqueza, etc. e tal, é algo que não é muito bem visto. Então, eu penso que isso acho que faz muito sentido com a ideia de resistência, porque é exatamente essa coisa de um se sentir melhor do que o outro, né, por ter isso, aquilo, outro que oferece um clima onde uma pessoa tem a coragem de apontar para outra e dizer: você não é digna de existir. E eu acho que é muito pertinente, inclusive, né, em relação à nossa causa, porque antes de qualquer coisa, a nossa, a nossa luta está
pela existência, né? E, Claro, de novo, quando existência, não há de se falar de existência que não seja digna, né? e apesar de nós sermos, e nós somos, não é sobre gênero e nem sexualidade, todos nós somos seres humanos, né? Exatamente. A gente quer conhecer mais um pouco de você, Rafa. Você tem algum hobby ou atividade que adora fazer nas horas livres? Então, neste momento, eu estou me dedicando única e exclusivamente ao aspecto profissional, eu acabo também utilizando até como um hobby. Eu, e isso tem alguma relação, né? Tem relação, sim, com essa minha pouca sociabilidade. Então lá eu encontro um espaço para me trabalhar, me desenvolver e com outras pessoas a gente, sabe, encontrar condições de vida melhor para todas as pessoas. É, então, esse é o meu trabalho, mas é também meu hobby, é minha vida, basicamente. Rafa, que mensagem você gostaria de passar para os jovens que se preocupam com o futuro do planeta? Eu gostaria de passar uma mensagem da necessidade é, da gente focar naquilo que de fato é necessário. Acho que a gente vive num mundo, obviamente, não estou é, 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 dizendo que é, a realidade tal qual ela não é necessária, mas eu vejo que vivemos num mundo que muitas vezes faz a gente perder o foco, perder o sentido das coisas. É tanta demanda, é tanto desejo que é fabricado, que é manipulado, que a gente esquece de olhar para aquilo que é essencial. Estou vivendo no momento e penso que talvez essa seja a mensagem adequada de que a gente. Sabe porque as sensações, elas são importantes, mas elas podem. É um, é um, a gente, nesse mundo precisa ter muito cuidado. Então, eu estou no momento, e eu acho que a realidade hoje cobra muito isso, de a gente se preocupar com o que é necessário. Então, vamos focar no que é necessário. E a pergunta o que é necessário? Eu acho que o necessário é a ética do cuidado, né? A gente se Claro, é importante a gente cuidar, né, tudo aquilo que a sociedade veio construindo ao longo do tempo. Então, sim, temos interesses, né, econômicos, que é importante cuidar, sociais, etc. e tal, mas é, isso nunca pode estar acima é, do, do, do cuidado. A gente, em busca, né, mirando um certo objetivo, uma finalidade, nós esquecemos do processo. E esse processo, ele é essencialmente um processo que exige cuidado. A gente, nessa loucura, né, da busca pelo sucesso, pelo destaque, por isso é que a gente esquece de que nós necessitamos de. E não se trata de vencer ou perder, se trata de cuidar e ser cuidado, ser cuidada, enfim. Rafa, sua trajetória até aqui, o que te marcou?
O que me marcou é a importância de realmente se interessar. Eu fui uma pessoa muito negligente em alguns aspectos. E então, inclusive aspectos pessoais, assim, eu, do ponto de vista, né, do interesse ativista, etc. e tal, eu sempre foquei muito na comunidade LGBT. E só que aí eu esqueci de olhar como um todo. E aí entra, né, a questão PCD, entra todo um contexto. Então, assim, a gente vive num mundo que reclama muita coragem do indivíduo. E se esse indivíduo ele não faz isso ou aquilo, ele é descredibilizado por, por, enfim, né, por ele não ter feito certa coisa até um dado momento, e a gente acaba desconsiderando que tem toda uma realidade de base, e isso me marca, sabe? Me marca que antes de eu pensar, né, na, naquilo que eu quero concretizar, né, de uma forma direta, objetiva e plena, eu preciso trabalhar condições para que eu chegue lá de forma segura. Afinal de contas, é clichê, mas é verdade. As pessoas falam muito no ter, né? No ser e não sei o quê, mas a questão é e o manter, entende? E então a gente precisa assim de uma base sólida. Então acho que a minha própria vida, né, e a vida das pessoas que eu sempre aprendo com o outro, né, e me encorajo com o outro de algum modo vê que de repente ele não precisa, né, se encaixar, né, naquilo que dizem para ele, porque ele sabe a realidade dele. Obviamente que ele tem que ter consideração pelo coletivo, mas ele também não pode abrir mão é, da individualidade, porque se é certo que o todo faz parte da parte, a parte, né? No caso, o indivíduo, ele faz parte de um todo. Então, sim, a experiência dessa parte, a experiência individual é tão relevante quanto, e é tão digna quanto, e deve ser respeitada, enquanto uma existência, uma vivência válidas. Você se arrepende de alguma coisa, de não ter feito, de ter feito, não era para, tipo assim, poxa, fiz tal coisa e me arrependo tanto, então eu não fiz aquilo que eu queria fazer? Você tem, tá? Sim, sim, eu, Pensamento? nesse momento, inclusive, eu tenho lá os meus arrependimentos, eu tenho os meus incômodos, eu quero sair de um lugar que estou ainda, mas que não deveria, não quero, não devo estar, entende? Então, acho que eu deveria ter trabalhado, sim, anteriormente na questão da autonomia, e ter peitado algumas situações, mas eu entendo que também, eu não sei se poderia ser diferente também, né? Então, é isso, né? A questão não é o que poderia, mas é o que está sendo. Então, vamos pegar isso que a gente tem agora e vamos trabalhar. E, claro, obviamente, vamos ter maturidade
e responsabilidade de assumir, né? Porque, embora não eventualmente não se justifique, né, alguns limites, algumas imposições, etc. e tal, eu também tenho que assumir a responsabilidade. Tá, eu quando poderia ou quando deveria ter feito, eu não fiz. Então, agora sejamos, né? Aqui, inclusive, estar aqui, né, é uma questão de responsabilidade, entende? Obrigada por isso. Mas eu vou te falar uma coisa, que é uma responsabilidade que eu abraço com muito prazer e muita honra. Agora eu vou passar para a nossa outra Só, só, apresentadora, só, que ela também vai te fazer umas perguntinhas. perfeito, só uma observação. Pode Veja, fazer. mas obviamente que isso que eu estou falando, em momento algum, eu tenho certeza que estar aqui é uma coisa que nunca me arrependi, não me arrependo e nunca me arrependerei. Eu tenho certeza que estar aqui é essencial para um caminhar, tanto do ponto de vista pessoal, né, individual, quanto coletivo, é, justo, e digno, que é isso que a gente busca no fim de tudo. E a gente só tem que agradecer, Eu que agradeço. situado todo esse tempo, né? Não só para lutar por você, mas lutar pelos outros, né? Pensar nos outros, né? Ter esse carinho também, porque hoje em dia são poucas as pessoas que são ativistas e pensam no outro. Geralmente nós pensamos só primeiro em si próprio. Você não, está pensando ao todo, né? Então, só tem que agradecer a você. Eu que agradeço. Agora nós vamos passar para a Monique, tá? Que ela vai passar pela nossa apresentadora, que irá fazer algumas perguntinhas para você. Com o maior prazer. Olá, boa noite, eu sou Nick Miller. Eu sou membro da família Hope, estou na coordenação do podcast Pode Tudo Trans, idealizado pelo Movimento Família Hope, movimento de pessoas trans e travestis e suas famílias. Sou mulher travesti, tenho 24 anos. Irei ter o prazer de continuar a fazer as perguntas para você, Rafaela. Qual a sua música favorita e como ela faz você se sentir? A minha música favorita é... Nossa, agora me pegou, porque eu não vou lembrar o nome. Eu acho que se chama Don Quixote, que é do Engenheiros do Havaí. E qual foi a outra pergunta? Como ela faz? Qual é a sensação que ela lhe, qual o sentimento que ela lhe causa? Bom, ruim? Perfeito. Me causa um bom sentimento, porque as pessoas, elas têm um senso de urgência, de importância muito grande. E isso acaba, em alguns casos, resultando em vaidade. E, só que às vezes até um certo egoísmo. E isso. Então, sim, isso é bobo, né? Ou aquilo é bobo, não sei o quê. Aquilo é insuficiente para você, né? Assim, enquanto ação, e não, é muito importante. Acho que a gente tem que ter, né, muita hora nessa calma, costumo falar isso, né? Porque sim, a gente não precisa correr, mas também não precisa e nem não deve, né, também perder tempo. E a gente tem que aquela coisa, um agir consciente, né, e um agir justo. Então, porque com o agir justo nós não
não nos rebaixamos, mas também nós também não nos exaltamos. A gente simplesmente é quem se é e ponto, né? E isso é muito digno. Você tem algum livro que mudou a sua vida? Qual e por quê? Então, Sono, Haruki Murakami. É um conto, salvo é um conto, e ele me mudou porque é, conta, né, a história, né, de uma mulher numa sociedade japonesa, e aquela regularidade, e aí um belo dia ela não consegue mais dormir e ela começa a questionar aquela suposta paz, aquela suposta normalidade. Então, assim, são aquelas pequenas fissuras, né, numa realidade que é imposta, que um belo dia, sim, vai se romper efetivamente, e a partir disso nós conseguiríamos trazer à tona uma realidade mais justa, mais digna, né, e que a voz da maioria ela não seja entendida como a voz justa. Eu acho que a minoria, sim, tem a sua voz, e a minoria não é obrigada, muito pelo contrário, porque a minoria faz parte da maioria, e a maioria faz parte dessa minoria. Então, assim, temos que buscar, né, o ponto justo. E esse livro ele traz exatamente isso. É, questionar a suposta paz, mas que é uma paz que é fruto de uma certa violência, né? Pela aquela ideia de normalidade, etc. e tal. Então, por isso que esse livro me desperta e super recomendaria. Todo mundo ler é bom pensar um pouco a esse respeito. Se você pudesse aprender uma nova habilidade instantaneamente, qual seria? A a habilidade de me comunicar de forma plena e absoluta, porque é pela comunicação que a gente começa a agir de uma forma em busca de uma mudança, né? Ou melhor, de uma realidade justa. Mas como é que eu vou construir como posso querer uma realidade justa se eu já peco no próprio ato de comunicar e de ser comunicada? Então, assim, acho que essa é a habilidade que eu gostaria de aprender instantaneamente. Como você descreveria um dia perfeito para você? Dia, mais um dia, né? Mais um dia de existência. É, 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 mas que esse dia, né? Ele não tivesse, sabe, aquela violência silenciosa, né, de uma suposta normalidade, de uma suposta. Então, um dia perfeito seria um dia que só mais um dia de existência nessa vida. E veja, nessa vida, porque às vezes a gente coloca muito, a gente aposta muito, né, numa outra vida, numa outra realidade, e a gente esquece de que
Não interessa outra vida, não interessa uma outra realidade, interessa o aqui e o agora. Eu me recuso, honesta e sinceramente, é, sabe, buscar uma justiça para amanhã. Não, vamos fazer justiça aqui e agora. Afinal de contas, eu não tenho todo o tempo do mundo. Você também não tem todo o tempo do mundo. Ninguém tem todo o tempo do mundo. A, a nossa atualidade, as pessoas existentes aqui agora, elas não são menos dignas do que as futuras. Logo, elas merecem a justiça que nós queremos futura para agora. Então, sim, esse seria um dia perfeito para mim. Um dia comum, mas um dia justo. Gostaria de agradecer você responder as minhas perguntas que eu lhe fiz. Muito É um obrigada. prazer, uma honra, viu? É um prazer. Eu adorei, né? As questões formuladas, elas são essenciais e é exatamente isso, né? A gente precisa muito perguntar, né? E ser perguntado, ser perguntada, isso é muito importante, mas obviamente de uma maneira adequada, tal qual foi feito aqui. As suas perguntas, elas foram bem pertinentes, elas foram perguntas e elas surgiram de uma verdadeira, de um verdadeiro encontro, né? E não aquela coisa meramente protocolar, descolada da realidade que se põe. Então, eu agradeço, foram excelentes perguntas. Espero que, né, de algum modo, as respostas elas tenham sido suficientemente dignas, tenham se mostrado suficientemente dignas diante dessas excelentes perguntas. Parabéns e agradeço de coração. Quero te agradecer, Rafaela, você aceitado, né, entrevistado aqui no nosso podcast Pode Tudo Trans, na nossa primeira temporada. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço de todo o coração, desejo uma excelente noite, todo o sucesso do universo, porque ele é merecido. E agradeço de coração a sua pessoa, agradeço de coração a pessoa da nossa colega que me formulou a pergunta, agradeço e aí peço licença para agradecer, né, a Dani, que é uma querida amiga, e eu vou te falar uma coisa, é alguém que realmente é uma pessoa dedicada, é uma pessoa e sabe, e que eu tenho uma alegria, uma felicidade muito grande, né, de ter, né, porque é alguém que me estimula muito, né, do ponto de vista intelectual. Ela sabe muito bem que, né, a presença e a companhia dela, né, e a caminhada que nós estamos fazendo, né, em companhia, é algo que realmente me, me faz ver, sabe, que sim, a vida vale a pena. Estamos encerrando nossa gravação. Boa noite, Rafaela. Boníssima noite, todo o sucesso do universo para vocês, viu? Parabéns por tudo. Excelente trabalho. Bye, bye.